Somos um grupo de pessoas que amam a Deus, a pátria e a família, pessoas das diversas áreas de atuação e posições na sociedade, católicos, evangélicos e cristãos das diversas denominações religiosas. Em comum, temos o propósito de fazer do Brasil um país forte. Lutamos por um país livre, onde as pessoas sonham, têm oportunidades, mas trabalhem para conquistar seus sonhos. Acreditamos que a política tem que ser utilizada para melhorar a vida das pessoas, e não para manipular e tornar as pessoas dependentes dela. Para isso, é necessário que os governantes e funcionários públicos trabalhem para o povo, e não para suas ideologias e partidos. Para você não gastar seu tempo assistindo este vídeo inteiro. Somos um grupo de direita, não radical e não ligados a partidos ou políticos, mas um grupo que entende que a transformação que queremos no país começa na nossa casa. Nossa primeira conquista é justamente ensinando a nossos filhos que devemos amar a Deus acima de todas as coisas, amar ao nosso próximo, sendo cidadãos conscientes, e amar a nossa pátria. Lutamos para reaparelhar a máquina pública com pessoas capazes de desempenhar a função com excelência, mas que também sirvam como guardiões de nossos princípios e valores. Para isso, buscamos da sociedade pessoas das diversas áreas de atuação, damos a capacitação e, no momento oportuno, as lançamos para ocupar as funções estratégicas para o nosso avanço. Nossa ideologia se resume a Deus, pátria e família. Nós somos o Por Mais Brasil. Conheça e participe através de nossa página www.pormaisbrasil.org. Bom dia, Brasil! Aqui seu amigo Fabiano dos Santos. Estamos começando mais um Pode Mais. Ainda estamos gravando, mas em breve vamos começar ao vivo. Eu ia dizer que esse seria o último programa de janeiro, mas não, já é o primeiro programa de fevereiro, porque hoje é dia 1º de fevereiro. O ano já está mostrando que vai passar bem rápido. Apesar de que janeiro é mês de férias, ainda assim passou muito rápido. E agora em fevereiro já começa assim a movimentação política, né? Começa as sessões legislativas, câmaras municipais, Assembleia Legislativa, Câmara Federal, as coisas começam a acontecer, até porque 2026 é ano eleitoral, um ano muito importante, e nós, como direita, temos que estar muito bem inseridos nesse contexto para fazermos diferença. Hoje, no nosso programa, nós vamos ter uma participação internacional. Nosso correspondente nos Estados Unidos, direto do Texas, Dr. Ivan Lismaia, vai participar conosco, vai nos dar uma visão um pouco mais detalhada de como o americano vê o que está acontecendo no Brasil, como os brasileiros que estão nos Estados Unidos estão enxergando as ações do Trump e também as ações que ocorrem aqui no Brasil. É muito importante nós termos esse lado, porque nós vivemos a americanização da política brasileira. Então, temos que entender que se isso de fato está tendo um efeito positivo para as ideias ou para os objetivos da direita, que é de avançar ou de crescer, ou está sendo um tiro no pé, até porque os Estados Unidos vivem um momento muito complexo, o governo Trump, algo que tem acontecido, tem mexido com o mundo, que é a questão da imigração, alguns acontecimentos, apesar de serem fatos isolados, né? E temos que entender. Ontem eu estava falando na reunião de mulheres, nós temos reunião de mulheres aqui no nosso grupo, porque nós temos que politizar as mulheres, a importância, a participação das mulheres é muito grande, e eu estava falando sobre isso, sobre o que é regra e o que é exceção. Um acontecimento isolado, ele é exceção. Então a gente não pode dar uma dimensão a ele como se fosse regra, se acontecesse o tempo todo, pessoas sendo mortas, imigrantes sendo mortos, estava falando sobre isso, mas isso mexe e a velha mídia está usando isso com frequência, tá? Basicamente ocupou o cenário de informações a semana inteira falando sobre a questão da imigração nos Estados Unidos, e a gente tem que buscar contextualizar para saber se de fato isso traz algo positivo ou negativo para o nosso contexto eleitoral nesse ano estratégico para a direita no Brasil. Está comigo aqui no estúdio o Capitão Prestes, e o Capitão Prestes hoje vai também falar um pouco sobre tecnologia, porque, olha, mês de janeiro, o que eu vi de tentativas de golpes no celular, pessoas utilizando questão de empresas que seriam desenquadradas, negócio de Pix, e ele é especialista em tecnologia da informação. Nós vamos também trocar uma ideia sobre isso. Ele vai também explicar algumas coisas e alertar
quanto ao uso da tecnologia, porque tecnologia, apesar de perigosa, não é algo que a gente pode descartar mais. Conta de toda a importância e relevância que ela tem no contexto político também. Antes, a velha política fazia a política do boca a boca, era muito importante, ia na casa do amigo, ia na casa de um parente, mas se você fizesse isso o dia inteiro, você ia alcançar aí 5, 10 pessoas por dia, porque você bate um papo, você troca ideia e o tempo passa rápido. Já com a tecnologia, redes sociais, isso daí você consegue atingir a milhares de pessoas num único dia. Então a gente tem que aprender a lidar com isso, não cair nos golpes, mas também fazer da tecnologia uma ferramenta, uma arma contra a esquerda, que é o nosso grande interesse. Então o programa de hoje vai ser bem abrangente e você pode participar conosco sempre, inclusive é um alerta. A gente precisa avançar e crescer, então não basta você assistir, é importante que você esteja inscrito no nosso canal e também compartilhe nossos vídeos, compartilhe aí os recortes dos vídeos que também estarão disponíveis para você. Siga então o Por Mais Brasil nas redes sociais, no Instagram, no Facebook e também no YouTube. Mas vamos adiantar, porque hoje tem muito assunto para tratar. Hoje temos essas participações especiais. Vamos já para a nossa próxima atração, e essa internacional, com muito prazer, que eu quero receber hoje, conversar com o Dr. Ivan Linsmeyer. Bom dia, doutor Ivan. Bom dia, Fabiano. Bom dia, Capitão Prestes. Obrigado aí pela oportunidade, pelo convite. Eu sempre fui um ativista de direita. Iniciei em 2015 e gostaria de estar aí com vocês aí nessa luta, mas a princípio eu coloco à disposição aí à distância para colaborar com o que for possível. Tá certo falar. Você falou que é ativista de direita desde 2015, certamente o conceito de direita basicamente está em nós há muito mais tempo, mas, volto a dizer, foi a americanização da política no Brasil que trouxe essa divisão ideológica entre direita e esquerda. Mas eu lembro que, contigo, o meu contato, a gente já existia com o grupo político Por Mais Brasil, mas eu me conheci, se não me engano, em 2020, foi isso? Na época, eu estava dando auxílio para um acampamento Lava Jato. Isso. E aí depois até houve uma alteração no nome, por causa da situação depois no governo do Sérgio Moro, né? Mas era em função do acampamento. Certo. Aí começou, que você veio conhecer o Por Mais Brasil, e qual é a impressão assim, que você teve do Por Mais Brasil? Porque para permanecer e estar até hoje, e é claro, eu tenho que evidenciar aqui numa posição muito estratégica, porque as nossas vitórias, hoje a gente faz toda uma estratégia de avanço político, de reaparelhamento da sociedade, mas boa parte da nossa luta tem sido junto ao judiciário, e você tem sido um papel fundamental para termos as diversas vitórias que temos tido no contexto judiciário, inclusive a última que o PT tentou caçar a chapa eleita em Curitiba, o vereador Bruno Seco, e nós vencemos judicialmente, e você então é uma figura estratégica conhecida até muito por conta dessa ação estratégica tua. Então, conta um pouco de o que você, quando conheceu o Por Mais Brasil, quando que você falou, poxa, é esse o grupo que eu tenho que estar, é isso mesmo que eu acredito? Conta um pouco como foi a sua experiência conosco. O alinhamento nosso ali, acho que foi muito rápido, né? A gente tinha uma ansiedade de estar participando mais ativamente, e no meu caso, juridicamente, como você falou, porque antes de estar no Por Mais Brasil, a minha participação no judiciário mais ativa era em relação às ações contra ativistas de esquerda. Essas ações são de 2016, que nós iniciamos, eu, o doutor Fabrício, e nós éramos muito ativos aí contra os ativistas de esquerda, muitos deles bem conhecidos, acho que o mais famoso, o Bem-vindo Cerqueira, e tem ações que estão correndo até hoje. Foram centenas que nós ingressamos com ação criminal, mas infelizmente na época a dificuldade era muito grande de você levantar os dados para você poder judicialmente fazer esses processos em relação a eles, mas tivemos muito sucesso. Eu lembro que o Bem-vindo Cerqueira, não sei se você lembra quem que é o Bem-vindo Cerqueira, ele participou da escolinha do professor Raimundo, hoje ele está na Espanha,
E nós estávamos aguardando ele na audiência, inclusive, para fazer uma manifestação, e ele acabou fazendo acordo, fugiu. Então, nós demos um prejuízo financeiro e continuamos dando um prejuízo financeiro muito grande para a esquerda. E eu acho que foi uma participação importante. E quando nós tivemos esse alinhamento com o Por Mais Brasil, aí foi mais na área do direito eleitoral, porque é um grupo muito forte, o Por Mais Brasil, e era uma chapa muito boa, né, que foi montada, que você montou, Fabiano. Então, nós dávamos esse suporte aí para os candidatos, né, e continuamos dando até hoje, e acredito que a gente consegue fazer um bom trabalho. Que as pessoas, às vezes, veem a nossa militância, veem o nosso trabalho, e não entendem que tem muitas pessoas que estão na linha de frente, mas não aparecem. Até por conta da atuação específica, né, em contabilidade, no direito, a gente tem que buscar unir forças de todos os lados. E na parte jurídica, o doutor Ivan é o nosso pilar, temos vencido, olha, inúmeras batalhas, e é importante dizer isso, porque nós somos um grupo político que olha com toda a abrangência possível para cuidar daqueles que estão conosco. E, dentro de contexto de eleição, existe prestação de contas. Agora, na última eleição, 2024, foram 39 candidatos a vereador, e nós tivemos também a candidatura majoritária da Cristina Grêmio. Nós aprovamos a prestação de conta dos 39 candidatos a vereador que disputaram a eleição, tiveram as prestações de contas aprovadas. Só dessa eleição, quem não aprovou a prestação de contas foi justamente a única pessoa que não utilizou do trabalho do doutor Ivan, que foi justamente a campanha majoritária da Cristina Grêmio, que acabou tendo a sua prestação de conta desaprovada por conta disso. Mas não estou nem trazendo a questão por conta de dizer que a Cristina buscou outra. Não, é mais para evidenciar a força que nós temos, a expertise que nós temos e justamente a atuação do doutor Ivan nessa questão. Mas hoje eu quero bater muito na tecla, doutor Ivan, dessa questão da americanização da política. Isso é muito importante a gente trazer à tona, porque as pessoas, eu vejo o tempo todo falando e querendo comparar Brasil e Estados Unidos, a ação do Trump. Inclusive, alguns meses, acho que no mês de dezembro, eu ouvi a palestra de uma pessoa, um ativista de direita, e ele, na sua palestra, estava falando da ação dos Estados Unidos, inclusive falava assim, de uma forma que parecia que ele tinha até informação privilegiada do que iria acontecer, do que Trump ia fazer, mas eu sei que é pura especulação, porque são coisas que não se vazam, mas ainda assim a gente percebe claramente ou nitidamente que as pessoas gostam e querem trazer essa americanização como se fosse algo assim, olha, tá vendo? Nós estamos protegidos porque nós estamos debaixo da asa ou das asas dos Estados Unidos está olhando para o Brasil. Alguns, eu ouvi a pessoa, inclusive, insinuar que o Brasil poderia ser um dos próximos países a que os Estados Unidos iria invadir. Né? Depois da invasão da Venezuela, eu ouvi assim, a pessoa insinuando que espera que o Brasil vai ser o próximo que os Estados Unidos vai invadir. Como que você vê essas coisas, doutor Ivan? Como que se enxerga isso aí? Como que você tem recebido as notícias da política brasileira, do ativismo no Brasil? Né? Como que vocês recebem aí? Como que se vê as coisas e comentam acerca disso aí? Eu estou aqui há 4 anos e meio, aproximadamente. Eu trabalhava pro município, estava na procuradoria do município de Curitiba e vim numa situação adversa, porque foi a época da pandemia. Hoje a gente já tem esquecido um pouco, né, da situação e que aconteceu na época da pandemia. E eu vim para trazer o meu filho. Então, a ideia é que em menos de 30 dias eu retornasse, que era o máximo que eu podia me ausentar da procuradoria. E em razão de pandemia e situação dele, que acabou se agravando aqui, de enfermidades, cirurgias e quimioterapia, enfim, foram mais de 2 anos de tratamento para o Pedro. Eu vim com uma mala para menos de 30 dias para retornar. E tive que ir me adaptando aos poucos aqui, até a questão financeira, trabalho e tudo mais. Mas vim com aquele espírito de brasileiro, de ativista, de direita. E foi numa época das eleições aí no Brasil, e eu lembro que logo já me identifiquei com outros ativistas aqui. Nós fomos para Dallas na época das eleições, com bandeiras, um grupo até relativamente grande,
como aqui são poucos brasileiros, no Texas tem acho que pouco mais de 26 mil brasileiros, a comunidade brasileira aqui no Texas é muito, muito pequena. Nós fomos lá com cartazes para o centro de Dallas e para protestar contra a questão das eleições e esquerda e tudo mais. Só que aos poucos, Fabiano, eu fui me adaptando à vida aqui do americano e também a forma de enxergar as coisas um pouco diferente do que nós enxergávamos aí. E realmente a visão de quem está aí em relação aos Estados Unidos, à direita brasileira, é muito diferente, porque você imagina aquela divisão nossa de direita e esquerda. E foi uma época do governo Biden que realmente, né, não tinha mais condições de governo, não só pelas pautas de esquerda dele, como pelo que ele estava fazendo aqui nos Estados Unidos. Então, a ideia na época, o que era? Era anti-esquerda, era anti-cultura woke e tudo mais, e a gente apoiou irrestritamente aqui o Donald Trump, né? Os republicanos, o Partido Republicano e a indicação de Donald Trump, que para nós parecia que realmente ia ser muito bom para o Brasil, para os brasileiros, e até interessante que eu, né, sempre gostei desse ativismo e já fui para as redes sociais, Donald Trump, e eu tenho algumas publicações, tem uma publicação que ficou muito famosa aqui, atingiu mais de 1,5 milhão de visualizações. Tem um vizinho, ele tem uma limusine e ele adesivou com o Donald Trump dirigindo a limusine, como se fosse a limusine Sim, presidencial, né? eu vi essa imagem. E é isso. Então viralizou bastante. E tem um empresário com quem eu trabalho, o Israel Montalvo, e eu mostrava para ele e ele dizia, não, né, você não devia apoiar essa pessoa, e eu sempre debochando, mostrava outras publicações, e depois, né, veio a Vitória e mostrando as publicações que viralizavam, né, e hoje eu começo a concordar um pouco com ele, né, que eles tinham uma visão diferente em relação ao presidente Donald Trump. Por quê? Porque lá no Brasil, aí no Brasil, o que nós tínhamos? Por exemplo, Bolsonaro. Bolsonaro tem todo um histórico, né, de ativismo que começou aonde? Já no Exército. Ele, como capitão do Exército, já foi lutar né, pelos seus pares, por melhores salários, e ali ele se identificou como uma liderança, foi para a política, buscou o espaço dele e sempre ficou firme, né, naquele ideal dele. Então, hoje, você vê a figura do Bolsonaro, que é um político verdadeiro, que defende, né, uma causa, e pegar aqui, por exemplo, dos Estados Unidos, o Donald Trump, é muito difícil fazer esse comparativo, até por questão de partidos. Aqui é democrata e republicano, né? Fora disso, são exceções, como o independente do Kennedy agora, que até assumiu o que nós chamamos de um ministério, né, uma secretaria, mas é uma política diferente. E nós temos hoje aqui nos Estados Unidos o quê? Um presidente que, se você for ver o histórico dele, eu lembro como se fosse hoje, década de 80, acho que ele lançou o livro, Trump, alguma coisa, tá aí, Fabiano, na casa aí do lado, na outra casinha de madeira antiga, acho que está guardado aquele livro do Donald Trump da época da faculdade, 1987, acho que ele lançou, então, um empresário de sucesso, e ele sempre foi muito agressivo como empresário. Então, ele foi, né, um empresário capitalista, empresário de sucesso, mas por ser sempre muito arrojado, acho que o primeiro empreendimento dele de bastante sucesso já foi com negociatas em relação ao governo, à prefeitura. Então, ele tem esse histórico de agressividade. Um dos mentores dele, o advogado, acho que é Ron, não lembro o nome, era uma pessoa também com esse perfil extremamente agressivo, e foi assim que ele foi vencendo no mundo dos negócios. E aí ele veio para a política, mas com outros objetivos. Para nós, brasileiros, era muito importante, porque um dos objetivos dele é combater comunismo, combater socialismo, combater cultura woke, combater a esquerda. E aí nós estávamos alinhados, né, com esse pensamento de Donald Trump. Mas agora, a realidade tem sido outra. Então, quando nós estamos aqui vendo a situação do ICE, então, começando pelo ICE, né, a forma de atuação do ICE é extremamente agressiva. Tá. E uma agressividade. Deixa eu te interromper um pouco, porque eu estou percebendo que você está indo para uma linha divisória no que diz respeito ao Trump. Mas antes de entrar nisso, até porque eu penso que isso vai ser um choque para muitos,
militantes aqui. Mas antes de entrar nisso, você citou algumas coisas aqui que eu quero até, para quebrar um gelo, já que você vai falar do ICE, o ICE é, claro, certamente é uma sigla, mas eu estou falando ICE aqui, que Aham. significa gelo, e talvez Não, isso. vamos entrar aí. Mas você citou umas coisas importantes ali. Você falou primeiro da casinha lá, daqui, que eu acho aquilo ali um fenômeno, porque tem Uhum. muita história do Paraná ali, né? Porque o seu pai ou avô, que era fotógrafo oficial do governo do estado, era isso? Sim, o meu avô era fotógrafo do Jornal do Estado, mas os dois irmãos dele, ele tinha dois irmãos também fotógrafos. Os três eram fotógrafos à época, isso há 100 anos, né? Um pouco mais agora, já de 100 anos. Eram bem conhecidos aí em Curitiba, no Paraná, de forma geral. E um deles, o Anton, o mais velho, ele depois ele acompanhou o Getúlio Vargas. Então, tinha muitos jornais, muitos recortes, tem aí, Muitas inclusive, revistas. Quando eu vi ali, eu realmente fiquei impressionado. da época do Getúlio Vargas, e depois ele foi para o Rio de Janeiro para acompanhar o Getúlio Vargas. Tá certo. É só de curiosidade, inclusive, tinha Sim. aqui aqueles negativos em vidro também, que foi a primeira vez Uhum. que eu vi por aqui. Então, realmente, aqui tem um fator histórico muito grande. E eu quero até chamar atenção para dar os créditos a quem de devido. Aqui do nosso estúdio, se você olhar, nosso estúdio, Aham. ele tem o tema da Coca-Cola. Eu achei muito interessante, porque Sim. faz parte da tua coleção, claro, pedi autorização para Sim. utilizar a tua coleção da Coca-Cola, e nada exprime mais o capitalismo do que a própria Coca-Cola. E foi justo aí que veio a minha ideia. Eu falei, poxa, não é que a gente nem patrocinado é por ela, mas eu penso que exprime muito a visão capitalista que é o que somos, né? A Coca-Cola no mundo, acho que não tem outra empresa mais capitalista do que a Coca-Cola, ou que represente mais o capitalismo que a Coca-Cola, né? É da sua coleção. Sim. Quando Isso. começou isso? Eu sempre admirei a cultura americana. Então, por exemplo, você pegar uma das minhas fotos emblemáticas, quando eu completei 18 anos, eu tenho lá uma foto sentado. Eu gostava muito dos Muscle Cars, então, desde pequeno, meu primeiro carro foi um V8, um Dodge, e daí eu tenho lá com os meus 18 uma foto e tá lá a camiseta USA, né? Então, a gente sempre, eu cresci década de peguei um pouco da década de 60, final da década de 60, a televisão e toda a cultura, vestuário, skate. Então, eu sempre me identifiquei muito e continuo me identificando. Então, quando você falou em um choque, porque ia falar do Ice, são duas coisas mais ou menos distintas. Uma, né, é a minha realidade aqui, por exemplo, como imigrante, e outra é a questão geopolítica. Então, eu quero daí em seguida finalizar com essa importância dele, né? Dele mesmo tendo esses pontos negativos para quem está aqui internamente, né? Essa questão política interna dele, esses exageros, né, do perfil do Donald Trump, né, do empresário Donald Trump. Então é um pouco diferente do que nós temos no Brasil, por exemplo, em relação ao Bolsonaro, né, que ele trabalhava para os brasileiros no todo, né? E aqui a diferença na política é que eles trabalham sempre para preservar as grandes corporações, os grandes grupos. Então é difícil você querer simplesmente aceitar passivamente a direita americana, porque eles realmente são bem mais agressivos. Eles não têm esse espírito nosso de humanidade. Não sei se por uma certa opressão, por a gente ver todas as injustiças, desigualdade no Brasil, a gente tem uma mentalidade diferente em relação a isso, sabe, Fabiano? E a Então, cultura nossa aqui também foi toda construída com imigrantes, né? Então, nós isso, olhamos exatamente. Nós de sempre uma forma mais amistosa todos que vêm ao Brasil. Esse é o ponto. Nós convivemos pacificamente, né, com diversas culturas, e havia os deboches, e até hoje, né, em Curitiba é comum fazer brincadeiras. Hoje, com a internet, a gente não quer nem brincar, né, porque a questão do bullying é muito forte hoje, mas a gente brincava e convivia. Era a época de jogar futebol na rua aí, né? E todos, então a gente acostumou. E aqui a divisão é muito grande, né? Então nós não, como muitos talvez imaginem, nós não somos
tão bem aceitos. E até pouco tempo nós tínhamos algumas lideranças bem fortes do Brasil que vieram para cá, e o brasileiro tinha a sensação de que eles estavam tendo uma forte influência junto ao presidente aqui, ao Donald Trump, que o Donald Trump teria amizade com eles ou com o próprio Bolsonaro, mas o que a gente está vendo é que a prioridade é os Estados Unidos, é a América para americanos, né? E é isso que ele segue. E, então, no primeiro momento, foi excelente para nós, para o Brasil, mas agora vem a questão daí da geopolítica, né? Então, é esse o ponto, e o que a gente vier a falar aqui hoje, em 2, 3 dias, já vai estar completamente desatualizado, porque nós temos em paralelo várias situações acontecendo. Então, foi bem importante, nós aplaudimos a situação do Irã, né? Invasão, foram lá, invadiram, uma operação extremamente bem sucedida. Venezuela, você está falando? Não, no Irã. No Irã. No, Sim, sim, primeiro. que explodiu Isso. aquela usina nuclear. COVID-12, foram lá, explodiram, e tecnologia e tudo mais. Aí, em seguida, a população aceitou, os democratas, né, não se manifestaram de forma muito efusiva, apesar de não ter aprovação do Congresso. Aí ele foi para a Venezuela. Levou os navios, foram fazendo operação e foi medindo a temperatura, né, da oposição. E a oposição foi aceitando. E aí teve a operação da Venezuela, inclusive já com utilização de um armamento que a gente até então não conhecia, né? Por enquanto não dá para falar muito, porque pode ser um pouco especulativo, mas alguns relatos, né, do tipo de armamento que foi utilizado, alguns acham que é de som, enfim, não é um armamento tradicional. Bacana, né? Uma causa boa, nós comemoramos a questão da prisão do Maduro, mas em seguida, né, nós já começamos a ver que não foi como nós imaginávamos, não foi como havia sido prometido, né? Tal qual a questão do Irã, já tinha acontecido também no Catar, né? Uma incursão no Catar, e ele foi avançando cada vez mais com uma certa aprovação tácita do Congresso. E, de repente, surgiu a Groenlândia, surgiu o Canadá, né, a Alberta, então ele está interferindo na questão da independência da Alberta. A política no Canadá é completamente diferente, né, da nossa, que a gente conhece. Então, não só a autonomia dos estados, as províncias, né? Então, a Alberta é um estado mais ou menos como o do Texas. E se você for pegar a história, né, o que aconteceu no Texas no século XIX, 1846, que foi a independência daqui, já mostra mais ou menos um perfil do americano, né? Então, isso que eu digo, esse é o ponto que você tem que ter um pouco de cautela, né? Para o Brasil é ótimo, combatividade à esquerda, ao comunismo, mas eles vão sempre avançando um pouquinho mais, vão avançando até onde é possível. E agora a gente não sabe como é que vai ficar a questão do Irã, porque na Groenlândia ele avançou um pouquinho e daí recuou. Canadá avançou e recuou. E agora no Irã, né, que a situação está bastante tensa, né? Mas para o Brasil, para o brasileiro, até agora nós estamos torcendo, né, para que tenha sucesso, mas as consequências futuras a gente não sabe ainda. Voltando para a questão Deixa eu só tentar, às vezes, explicar, porque dá a impressão de que os Estados Unidos gratuitamente quer fazer guerra com todo mundo, porque os Estados Unidos colonizados por ingleses, a cultura de guerra faz parte deles. Sim. Historicamente, na humanidade, vai ver que os ingleses sempre estiveram em guerras, Guerra Santa, diversos motivos trouxeram guerras para ingleses, e os americanos colonizados por ingleses também vêm de uma história de guerras. O problema é que Sim. os Estados Unidos, visto desta forma, e aí que a gente entende, quando algum país quer, por exemplo, entrar no Brasil, a China tem entrado no Brasil, mas entra vendendo produtos de forma bem agressiva, comprando terras, é a forma que eles entram no Brasil, né? Não traz tanto a cultura deles para o Brasil. A gente não vê uma cultura chinesa no Brasil. Não se tem cultura chinesa no Brasil. Eu até vejo cultura japonesa, e aqui em Curitiba, por exemplo, é forte a cultura japonesa, mas chinesa
particularmente não vejo lugar nenhum do Brasil. Então, eles não têm interesse de trazer a cultura deles, mas têm interesse de expandir negócio. Mas o problema é que os Estados Unidos eles enfrentam adversários que no discurso deles sempre vem a palavra: nós vamos acabar com os Estados Unidos, nós vamos destruir os Estados Unidos, nós vamos destruir Israel, nós vamos acabar. Não tem nunca aquela história de que nós vamos vender, nós vamos dar. E é difícil, talvez, para uma pessoa ouvir isso, que vai ser exterminada, que é uma coisa que os Estados Unidos ouvem com frequência. E eu percebo pela tua fala que o americano, quando se diz em invasão, ele olha muito para esse lado da proteção, né? De ter a sua vida, o seu modo de vida preservado. É isso mesmo? Ou, de fato, eles olham a questão do capitalismo? Não, nós temos que avançar, que nós temos que dominar, o dólar tem que ser o mais forte. Qual que é a visão? É proteção ou de exploração mesmo de avanço? Esse que é o ponto, Fabiano. Em relação ao presidente Trump, como ele representa um partido, o Partido Republicano, a ideia do Partido Republicano é mais ou menos essa, da preservação da cultura, dominação, né? E como agora eles têm repetido bastante, ele está trazendo novamente a cultura Monroe, né? De um presidente de, acho que 1823, cultura Monroe, presidente James Monroe, que era América para os americanos. Então, vamos replicar. Esse é o discurso que os americanos tradicionais, o MAGA lá do Bannon, trouxe para apoiar a candidatura do Donald Trump. Então, ele tem que dar uma resposta também ao eleitor, tem que dar uma resposta ao Partido Republicano. Então, ele segue essa ideia, mas aí onde eu falo, onde tem a preocupação, que é o Donald Trump, o capitalista Donald Trump, porque ele usa esse pretexto, né, para a defesa dos Estados Unidos, mas ele também avança na questão dos interesses financeiros, como aquilo que eu estava falando em relação à Venezuela. Tirou o Maduro. Ok, então vai ser estabilizada a ordem, o que vai ser feito? Até agora ninguém sabe, ele só falou no petróleo. E, por exemplo, se você for ver no petróleo, em relação à direita, esquerda brasileira, né, quem está sendo beneficiado não posso dizer com certeza, mas você lembra a questão da JBS. JBS, né, foi uma empresa brasileira beneficiada na questão da Venezuela, e ele, o Joesley, esteve aqui com o Donald Trump conversando antes da situação da invasão do Maduro, esteve lá, teve autorização para ir conversar com o Maduro, inclusive a imprensa, né, quando você fala, tem que cuidar o que a gente ouve pela imprensa, muitos já disseram que ele tinha ido a pedido do Lula para resgatar o Maduro, que ele tinha usado o avião da JBS para levar o Maduro para o Brasil, e poucos dias depois a gente viu que isso não era verdade, e pouco tempo depois a gente viu que, coincidentemente, o que aconteceu, né? Aconteceu que o Trump invadiu a Venezuela. E agora o que nós temos? Nós temos a JBS, que tem refinaria de petróleo lá, que tem fortes investimentos na Venezuela, que também vai ser beneficiado. E a JBS investiu muito aqui nos Estados Unidos, comprou várias empresas, a Swift, que é uma das empresas mais fortes aqui na área de alimentos, a Swift Brasil já é da JBS. Inclusive, eu fui para o Colorado agora, final do ano, a gente passa lá, como se estivesse indo ali para Lapa, você vê JBS, né, que comprou diversas granjas e frigoríficos. Aqui no Texas, a gente vê a JBS também bem forte. Então, o que a gente percebe? É uma mistura dessa situação dos negócios, né, dessas investidas das empresas americanas, que eles querem proteger e fortalecer, como a Exxon aqui do Texas. A Exxon é uma das maiores empresas do mundo. Então, a diferença é muito grande entre as... Se você pegar, Fabiano, qual que são as maiores empresas do Brasil hoje? A Nubank, acho que está em primeiro, que agora está iniciando as atividades, foi aprovado aqui nos Estados Unidos, e Petrobras, né? Qual que é o valor de mercado? 70 e tantos bilhões, ok? Aí a Exxon, qual que é o valor da Exxon? É 250 bilhões. Então, são cifras, são valores bastante diferentes, demora muito para você assimilar. Tanto é que, se você for ver comparativamente, questão de riqueza, Texas e Brasil, você não tem como comparar a riqueza do Brasil com a riqueza dos Estados Unidos, né? Porque você pegar o PIB brasileiro de 2,8, 2,9 trilhões e pegar o americano de praticamente 30,
trilhões, né? Você não tem como comparar. Então vamos comparar os estados. O Texas é o segundo estado mais rico aqui dos Estados Unidos. Qual que é o PIB do Texas? É 2,9. 29, é quase. Exatamente. Não sei dizer bem agora qual seria essa diferença percentual, mas o estado do Texas é mais rico do que o Brasil em relação a PIB. E a diferença entre as empresas é muito grande. Então, o que a gente quer ter? A gente quer ter um alinhamento ideológico com os Estados Unidos. Mas os Estados Unidos, eles veem os americanos, as empresas, o protecionismo é muito grande. E o avanço da China... natural, né? Eu acho que Exatamente. Como nós faríamos também. Mas o que o Brasil, né, estava indo num caminho interessante com o Bolsonaro, e isso foi daí interrompido com o desastre nas eleições, né? O que aconteceu? Ele sempre depende de outras nações. Então, a esquerda depende de apoio de China, de Irã, e faz os acordos, como os acordos que a gente sabe com Venezuela. E a direita, a mesma coisa, depende principalmente de quem? Estados Unidos. Mas o Brasil parou de investir, porque o que é que tinha? Não vou defender governo militar, governo da década de 60, nem nada, mas aqueles investimentos, né, em segurança, tecnologia, que perduram até hoje, as grandes empresas, ele parou, parece que não teve interesse. E nesse momento da geopolítica, a gente vê que isso teria sido muito importante. Hoje, nós estávamos falando então do Irã. O mundo inteiro agora está indo lá para o Estreito de Hormuz. Por quê? 20% do petróleo mundial passa ali no Estreito de Hormuz. E é a carta na manga do Irã, ok? Então, o avanço agora dos Estados Unidos, do Donald Trump, é em direção ao Estreito de Hormuz, em direção ao Irã. Mas, daquela guerra dos 12 dias lá, em que recente, não lembro que mês que foi, que os Estados Unidos atacou o Irã, diminuiu mais de 50% da defesa aérea do Irã, mas Israel também. Israel daí recuou. Os árabes também pediram para os Estados Unidos: parem de atacar, não ataquem, que financeiramente para nós é um prejuízo muito grande, né? Então agora nós não sabemos como é que vai ficar essa incursão. Então a gente tem que apoiar, mas com cautela. E depois, se você me permitir, voltar à questão do AIS, que faz com que a gente tenha... Isso, é isso que eu ia falar para a gente, até para a gente ir para a linha de encerramento, falar, porque esse é um assunto que está hoje muito... momento, até porque nós já estamos num tempo bem enxuto. Perdão, desculpa. Mas é muito importante que você me fale, até porque você vai entrar mais vezes aí, até peço que finalmente nos mandem o boletim gravado, que a gente vai colocar ele sempre nos programas, mas é muito importante. Como que vocês estão vendo essa ação dos Estados Unidos, ou no caso do Trump, com relação à imigração, à ação contra a imigração aí nos Estados Unidos? Como você, como brasileiro, está vendo e como americano está vendo? Isso. Então, desculpa o exagero, Fabiano, mas é saudade de conversar, de estar aí com vocês, né? Você lembra quantas horas aí a gente passava junto durante a semana e tinha oportunidade aí de ter até uns certos embates que eram positivos. E a ideia, mais ou menos, era essa: mostrar o ponto positivo, então, perigoso, mas positivo agora, dos republicanos, da política do Trump, e que para nós é bastante favorável, porque a gente estava indo ladeira abaixo com o atual governo, né? Então, a própria Globo já retratou os números, né, de forma assustadora. Não sei se você chegou a ver, não sei se foi ontem, antes de ontem, o noticiário da Globo, mas foi só uma paulada em cima da outra, né? A repercussão negativa aí dos números do atual governo aí foi muito grande. Então, tá todo mundo assustado. Se a Globo, quem mais recebe dinheiro para apoiar o governo, tá mostrando esse lado, né? Então, é porque realmente tá muito ruim. Mas questão ICE. Aí vem a outra face, daí não é a face da direita americana, nem dos republicanos no todo. Por quê? Porque a agressividade, o arrepio, a forma que eles estão agindo, né?
como muitos têm dito, ao arrepio da lei. Significa o quê? Eles não estão respeitando as leis da polícia, que a polícia segue, a polícia estadual aqui, né, mais ou menos você conhece a política, cada estado, né, tem a sua autonomia, então, dependendo do estado, eles têm uma forma de agir, outra, mas é comum a gente ver na televisão aquelas perseguições, desde o O.J. Simpson, que eles perseguem, você pensa, pô, por que não dá um tiro de uma vez? Porque tem as regras para serem obedecidas, e o ICE não está obedecendo essas regras, e foi mais ou menos o que eu estava falando desse avanço. Assim como ele está invadindo lá, invadindo aqui, e enquanto é favorável, né, todo mundo tá gostando. Mas os exageros, eles realmente assustam, porque tem uma parte dos americanos mais radicais, que é do Steve Bannon, que é a questão que eles falam MAGA. Por coincidência, o Steve Bannon é quem trabalhava com um dos brasileiros aí, de direita, ativista, que está aqui nos Estados Unidos, neto de ex-presidente, que tem essa proximidade, que parecia que ia trazer uma solução, né, mas, bom, não veio ao caso. Então, começou a haver uma divisão muito grande, porque a gente viu que o presidente estava agindo pela cabeça dele, não estava mais agindo de acordo nem com o partido, nem com os próprios apoiadores mais radicais, que são o MAGA. Porque quando teve um problema, o choque foi grande quando eles vinham mentir. Eu não sei se vocês acompanharam todos os fatos, mas os mais emblemáticos foram com a morte dos americanos, né? A Renee Good foi a primeira, que é aquela com o carro, que aparentemente estava indo em direção a ele. Não sei se vocês viram, se é um assunto que já está, né? Qual que mais se bateu aqui? Acho que é uma Isso. E daí você ia lá assistir os vídeos e via que o presidente Trump, o que a secretária Kristi Noem estavam dizendo, brigava com as imagens. Veio a imagem corporal, então repercutiu muito negativamente para o presidente, para o órgão da imigração, o ICE, no ICE, né, que não é o gelo, e por causa da mentira. E poucos dias depois, acho que não deu 10 dias depois, veio o outro caso, que foi uma execução pura, né? 10 tiros. O rapaz estava de costas. E a alegação daí, qual que foi? Da Kristi Noem, do presidente. Ele estava armado. Ok. Ele estava armado. Opa, mas o presidente é de direita ou é de esquerda? Ele é armamentista ou anti-armamentista? Aí o pessoal do MAGA, os mais radicais, se assustaram, porque vinha em conflito, inclusive, ao que o falecido o Charlie Kirk, lembra do Charlie Kirk, que faleceu, a questão do tiro? Ele era muito radical em relação a essa questão anti-woke, né? E ao armamento, defensor da segunda emenda, que o americano tem o direito de andar armado, não simplesmente para, como se imagina, para autodefesa, né, para defender o seu patrimônio, não, mas para se defender dos abusos da polícia e do Estado. Então é isso que a direita defende, é isso que os republicanos, é isso que o armamentista defende. A segunda emenda... Exatamente, dizendo que o que aconteceu está muito vinculado à pessoa do Trump do que, basicamente, a política de governo, partido, o que pensa o partido, o que pensa o americano. Então, você está dizendo que isso vem mais do Trump como pessoa. Exatamente. Então, essa é que eu acho que é a visão distorcida, que nós tínhamos a figura dele como um salvador para nós, mas ele, na verdade, eu não diria que ele representa a direita, ele representa a ele mesmo, aos seus próprios interesses. E hoje, aqueles que apoiaram estão percebendo isso, tanto é que 20% já recuaram, de 60% de apoio já caiu para praticamente 40%, porque o americano tradicional, o americano cristão, o americano conservador, que é a direita que nós defendemos no Brasil hoje, que não é a direita radical do MAGA, por exemplo, né, América para Americanos, que está, inclusive, causando um aumento muito grande, não só de xenofobia, mas de racismo, né, explícito hoje. E esse que é o perigo dos abusos. E nessa morte, houve aí um recuo do governo, porque ele viu que ele ultrapassou uma linha, que para justificar as ações acima da lei que o órgão vem cometendo, ele acabou dando um tiro no próprio pé, contra o próprio partido, né? Dizendo, mas ele estava armado. Ele já havia sido, se você viu as imagens, não sei. Ele já tinha sido desarmado. E 10 tiros também isso. Conter ninguém, né? Esse é o ponto. Na Renee Good, ela ia atropelar, ele deu um tiro. Ok, deu o primeiro tiro, supostamente para CVD. E mais 2 chamando ela, não dá para dizer do que ela chamou, né? Né, uma palavra muito forte em relação a ela, né? Então demonstrou o quê?
a questão do ódio, que era uma execução, que era uma coisa pessoal do agente ali. Então, já causou uma revolta, um susto, e a direita aí quis fazer uma comparação com o que aconteceu. Eu fugi o nome agora daquele negro que gerou o movimento Black Lives Matter. Isso, Lá, vida isso, não importa. isso. Então, o que acontece? A direita aí se aproveitou nessa situação. Ah, em Minneapolis é o mesmo discurso. Eu vi vários influências aí da direita fazendo essa comparação, só que essa comparação praticamente não existe. A adesão ali ao movimento era dos residentes, dos moradores, porque eles estão acompanhando, como eu estou vendo e acompanhando, os exageros e a perseguição. Então, se você pegar o gráfico antes do Trump e pós-Trump, que nem eles comparam. O Obama também foi recorde. Eu mesmo falei isso há aproximadamente um ano. O Obama também deportava. A diferença, o Obama estava deportando quem? Quem estava entrando de forma ilegal, sem documento, pessoas realmente, né, que causam um risco à América, aos americanos, ao país, que estavam entrando indiscriminadamente pela fronteira. E ele estava deportando quem? Esses imigrantes com histórico criminal e imigrantes que não tinham registros de documentos, que eles entravam, davam o nome que eles queriam ali, eles chamavam o caicai, você entrava e pedia o asilo, que era o que estava se combatendo do governo Biden. Então, o Obama estava agindo dentro dessa linha, e como ingressava muita gente, a fronteira estava praticamente aberta, também tinha que haver essa deportação. O Trump usou desse pretexto da necessidade das deportações, e ele extrapolou. Eu lembro, o secretário dele, um dos assessores dele, não vou lembrar o nome, ele colocou uma meta de 3.000 prisões ao dia para o órgão, para o ICA, né, para o ICE. E só para você ter uma comparação, Fabiano, 3.000 prisões ao dia, para você bater essa meta. Cidade violenta, Nova York. Quantos policiais tem na cidade de Nova York? 36 mil 36, não sei se é a cidade ou o estado de Nova York, mas a maior concentração é a cidade de Nova York, Manhattan, né? 36 mil policiais. Quantas apreensões eles fazem ao dia? 700. Qual que é a meta do ICE? 3.000. É um pouco repressivo mesmo. 3 vezes mais. Só que quantos policiais eles têm? 6.000. E a questão da angariação, como que eles estão angariando, captando esses novos agentes pela internet, de forma indiscriminada. Qual que é o treinamento que eles têm? 47 dias. 47 dias para ir colocar todo o armamento, ir para a rua e bater meta de apreender imigrantes. Então, o discurso, né, em questão à xenofobia, racismo, ele é real. Então, mostra o quê? Que é uma pessoa perigosa, um governo perigoso, nesse sentido do radicalismo, né? Tá certo. Mas que não representa os republicanos. Nós vamos falar mais vezes, nós vamos conversar mais vezes, queremos estar sempre atualizado. Acho que vamos pulverizar um pouco dos muitos assuntos que temos aí semanalmente, com entradas tuas semanais, com gravações, isso é muito importante para nos atualizar. Mas, por hoje, quero agradecer sua participação, que nos deu uma visão um pouco mais ampla, pelo menos dentro desses dois temas que mais têm mexido com o Brasil, mais têm ganhado notoriedade, repercussão aqui, que é com relação à imigração, a ação do ICE contra imigrantes, e também a questão expansionista ou visão territorial dos Estados Unidos, toda essa questão de invasão e a forma como se trata a política externa deles. E sempre estaremos juntos atualizando, mas eu já quero agradecer por toda a sua participação e também por a sua militância em não abandonar o Brasil, mesmo não estando atualmente no Brasil, mas jamais abandonar o Brasil. Brasil sempre. Um abraço para a querida esposa aí. Deus abençoe vocês. Estão aí. Amém. Nós estamos de volta e agora nós queremos falar um pouco sobre tecnologia, algo muito importante. Uma para nos prevenirmos dos muitos golpes que têm acontecido, ou tentativas de golpes, e também para a gente não ficar inibido em utilizar algo que é muito importante, uma ferramenta que é muito importante, que é a internet, que são as redes sociais, que é a tecnologia em si. E o Capitão Prestes, ele é especialista em tecnologia da informação, é quem nos ajuda aí treinando o pessoal. Olha, eu não conheço outro grupo político que treina a sua militância por conta até mesmo de faixa etária. A gente não despreza a militância dos mais experientes na vida, até porque hoje são os quem defende de fato aquilo que nós acreditamos. A família, né, os bons costumes, são os mais idosos.
Só que eles não têm tanta, assim, experiência com tecnologia e são limitados na sua atuação por conta disso. E nós fazemos treinamento e o Capitão Presto é o responsável por isso. Mas hoje nós vamos falar sobre essas questões de golpes que têm ocorrido. Mês de janeiro eu percebi, capitão, que foi algo muito crescente, porque eu comecei a receber mensagens assim, até de números de fora do Brasil, né, usando um perfil governamental, dizendo foi imposto de renda. Foi dito muitas tentativas com relação ao imposto de renda, falando que o CPF ia ser cancelado, né, que tinha que entregar imposto de renda, senão ia pagar multa. Esse foi um que eu percebi muito. E outro também com relação a empresas. Eles aproveitaram ali o período de enquadramento das empresas no Simples Nacional, dizendo que a empresa ia ser desenquadrada. Então eu percebi que esses dois foram muito fortes durante o mês de janeiro. Então, bom dia e fale pra gente aí o que você tem visto e como nos prevenirmos, como sermos mais eficazes com relação ao uso de tecnologia. Mais uma vez, obrigado por estar aqui presente hoje falando realmente da parte tecnológica. E principalmente, não somente os idosos, mas hoje a questão dos golpes está atendendo a todos os públicos. Claro que os idosos com foco maior, mas você da área de contabilidade deve ter recebido dos seus clientes muito, inclusive, reclamações de pessoas que estão recebendo e-mails, mensagens em WhatsApp, porque a quantidade de informações disponíveis na internet hoje é extremamente grande. No mesmo dia que você abre um e-mail, alguns sites começam a replicar aquelas informações com o nome completo da pessoa, endereço de e-mail, e você começa a ser bombardeado de mensagens no seu WhatsApp, no seu e-mail, referente à cobrança mensal do MEI. Não, mas deixa eu dar uma parte. Você fala no mesmo dia. Não, eu antes de receber o número do CNPJ de uma empresa, a gente dá entrada lá através do Empresa Fácil, né? E aí, antes mesmo de atualizar no site da Junta Comercial, que já saiu o CNPJ, conta, antes eu já recebo um SMS de empresas tentando vender certificado digital, falando já, antes mesmo de eu ver que já abriu. É porque como a internet hoje está muito rápida e essas informações elas estão disponíveis de uma forma até muito fácil, inclusive para os golpistas, eles se aproveitam disso para a aplicação de golpes. Então, se a pessoa está abrindo e-mail, muitas vezes não tem conhecimento de como funciona, ela vê aquilo ali, acaba se desesperando, achando que está com algum imposto atrasado, alguma coisa assim, sem consultar um profissional antes e vai e faz o pagamento. Talvez não seja um pagamento que vai onerar muito ali o mês dele, mas aquele bandido fazendo isso com uma infinidade de pessoas por dia, ele acaba levantando um valor muito alto. E isso somente com a aplicação desse golpe. Então, como você falou também do número dos Estados Unidos, eles conseguem números que você vê que sempre inicia com mais um, tem um número qualquer e tem uma imagem ali, Gov, ou tem uma mulher, tem um homem, no fundo está escrito Gov, com verde e amarelo, e eles simulam aquilo ali como se fosse realmente uma plataforma oficial do governo. Mas é importante frisar que o governo não manda cobranças nesse sentido, por e-mail, por WhatsApp. Então, se você viu uma foto ali, tem um número diferente, procure o seu contador, procure uma pessoa realmente que seja da sua confiança antes de fazer qualquer tipo de pagamento. E no mais, nós falamos muito desses que foram focados aí até pegando a questão do fisco, né, imposto de renda, empresa e tal. Mais alguma outra coisa aí? Por e-mail é complicado. Por e-mail não dá nem para falar, porque é muita coisa. Título protestado, um monte de e-mail lá, você teve um título protestado, com o nome da pessoa, né? Com o nome, tudo assim, como se fosse para ela mesmo. O que eles aproveitam sempre é alguma ocasião daquele momento. Então, como a gente passou agora as festas de final de ano, Natal, Ano Novo, então eles se aproveitam, se passando por lojas, oferecendo brindes, ofertando descontos, coisas que não existem. Um produto lá que custa, sei lá, um valor X, de repente ele está custando 30%. Não existe milagre para quem é empresário, para quem trabalha no ramo, você vender um produto a 30%. Você vai ter um prejuízo enorme, não tem lógica para isso. E eles aproveitam e muita gente acaba caindo nesses golpes. Agora, falando de outro que tem sido recorrente no mês de janeiro, é o pagamento do IPVA. Então eles criam sites, eles copiam as páginas oficiais do governo, você digita uma informação, ele traz as informações do seu carro, gera um boleto de pagamento, muitas vezes com QR Code ou com Pix, eles dão sempre preferência para o Pix, porque é na hora realmente que eles acabam recebendo. Quando a pessoa tenta pagar, aparece um nome qualquer ali, diferente dos órgãos de governo. A pessoa paga, de repente acha que aquilo ali está correto, de repente, lá no futuro, ela vai ver que ela não pagou IPVA e vai conferir realmente está em débito com o governo. Então, eles sempre estão aproveitando, nesse momento, o IPVA. Então, se você vai fazer o pagamento do seu IPVA, do seu veículo, tome muita atenção. Cuidado com links, cuidado com a sua procura na internet. Como pagar IPVA do meu estado? Como você vai fazer isso para não cair num site falso, porque eles simulam
eles colocam algumas letras a mais e com certeza, se for um site que seja diferente de .gov.br, com certeza vai ser um site falso. Então tem que olhar a extensão, né? Sempre ali. Exatamente. Ei, deixa eu te falar de uma curiosidade. Eu estava lendo, acabei seguindo uma página do Instagram que chama-se Registros Curiosos. Fala em página, você não fala da sua página, que eu vi que tem muitos alertas interessantes ali na sua página também. Acho que é importante passar para o pessoal para seguir, para ficar ali, porque ali já é mais focado, né? Ali eu tenho dado algumas dicas de tecnologia para quem puder seguir, tá tanto no Instagram quanto no Facebook, TikTok e YouTube, @personaleinfo. E agora também eu tenho focado alguns vídeos ali, inclusive com inteligência artificial. Vi. Principalmente abordando já esse tema para o ano eleitoral. Muitas vezes você via falar um ditado até que é trazido da Bíblia, né? Que é necessário ver para crer. Hoje em dia, mesmo você vendo, você não pode acreditar naquilo. Nem que você vendo, nem vê. ouvindo, né? Exatamente, porque... E ainda que eu te falo, você fica muito melhor desenvolvido em inteligência artificial. Muito melhor. Tá? O pessoal estava falando, que na última gravação nossa, eu até publiquei algumas fotos minhas reais, porque eles estavam achando que era inteligência artificial. Nossa, Fabiano, você tá bonito, bem vestido. Não era inteligência artificial, era inteligência e beleza natural. Eu até publiquei a foto real nossa aqui no estúdio, para se ver que de fato era real. Mas você fica melhor na inteligência artificial. Mas assim, tem que realmente você certificar daquilo que você está vendo, porque hoje em dia, como está muito polarizado a política, eles acabam colocando candidatos juntos, dançando, Falando coisas, falando, e você vê aquilo, antigamente se falava para olhar a mão, que às vezes tinha um dedo a mais, um dedo a menos, às vezes tinha algumas imperfeições de boca, cabelo, coisas assim, mas hoje está tão perfeito que você acaba passando despercebido desses detalhes. Aí tem uma implicação criminal forte, severa, que vai acontecer, e isso a gente pode ser tema para uma outra conversa. Mas eu estava falando aqui sobre uma questão de curiosidade, e me chamou a atenção, que são imagens reais, um vídeo real, que de 1939, junho de 1939, foi a última execução por guilhotina na França. Né? Antes era legal, havia constantes execuções por guilhotina na França, e lá era muito cultural. Né? Tivemos até uma rainha que foi executada, né, por guilhotina. E é uma imagem muito forte, porque separa a cabeça do corpo da pessoa. Né? Então, hoje, onde as pessoas são muito mais sensíveis, seria complicado essa imagem, né, circular, ou até mesmo pensar em se ter ainda um enforcamento. É bem verdade que as pessoas também esquecem o motivo da condenação. Nesse caso aqui, o condenado, ele era um assassino em série, cometeu diversos crimes, então matou diversas pessoas, e a punição foi a morte. E a morte por guilhotina, que era cultural. Então tem a imagem. Eu nunca tinha visto, confesso que, tirando filmes, eu nunca tinha visto, e nem sabia que dentro já desse, foi no século passado, havia, assim, essas questões de enforcamento. A gente sabe que até o Saddam Hussein foi condenado e executado por enforcamento. Né? Ainda cultura nos países árabes, mas esse aqui é um país um pouco mais considerado civilizado, mais moderno, que é a França, e o ano de 1939 foi executado, e foi a última execução justamente porque as imagens vazaram e houve uma repercussão, né, pública muito forte contra, né? A gente tem que às vezes tomar cuidado, porque a gente hoje está moda se tem empatia com o infrator, com o bandido, né? Coitadinho do bandido. Ele só esquece o que a pessoa fez. A gente conversou com o Dr. Ivan, não era tema da conversa, mas ele está no Texas, né? No Texas ainda tem pena de morte, né? Normalmente as pessoas não são condenadas à pena de morte por crimes banais, são coisas muito fortes. Ah, mas já aconteceu de executarem alguém inocente. A gente vê relatos e filmes, mas ainda assim não é regra, foi exceção. Talvez de algumas centenas, tenha acontecido isso, sendo forjado como se ele fosse o bandido de determinado crime. Mas muito difícil, que agora é por conta de DNA e tal. Mas hoje a humanidade já não suporta mais ver. Apesar de acontecer ainda as coisas bárbaras dentro do contexto da democracia, né, em regimes totalitários, acontecem muitas coisas bárbaras. Inclusive, muito perto da gente aqui na América do Sul, na Venezuela, relato de pessoas. Eu sempre, quando encontro aí no mercado, tal, venezuelanos, cubanos, eu pergunto para eles, e olha, 100% diz, não tem como viver lá.
né? A criminalidade tomou proporções incontroláveis, gangues, né? Então, são coisas que a gente não vê, não fica sabendo muito, mas conversa com as pessoas. Isso daqui me chamou a atenção. Ô, capitão, para nós encerrarmos, é muito importante falar aí como que para o pessoal nos seguir aí nas nossas redes sociais, o quanto é importante você ir lá, clicar e se inscrever e nos seguir para compartilhar nosso conteúdo. Já já nós vamos começar as transmissões ao vivo. Mas diz aí, como é que faz o pessoal compartilhar, como é que faz para nos seguir e também as nossas páginas, como é que se chamam para se identificar e acharem. Além das páginas, tem o nosso site que é importante também frisar, que é o pormaisbrasil.org. Então a gente tem reuniões semanais que a pessoa pode se inscrever, a gente vai contactá-la, vai enviar o link para essas reuniões que agora são semanais. Então é importante que a pessoa entre no site pormaisbrasil.org, disponível em qualquer navegador, e além disso nas redes sociais, YouTube, Facebook, Instagram, Por Mais Brasil, lá no Instagram, @pormaisbrasil.br, você consegue localizar, vai ver realmente os nossos conteúdos, as nossas informações. Quem está inscrito no site recebe o link para as reuniões também, para estar acompanhando todo o nosso trajeto durante esse ano. Toda segunda-feira nós temos reuniões de militantes, então quem quiser participar pode fazer contato com a gente, que você será introduzido dentro de um grupo que é um pouco mais privado com relação aí a toda a nossa estratégia e trabalho e também treinamento para a militância de direita nesse ano eleitoral. Olha, o próximo programa ainda vai ser gravado, mas nós vamos trazer um tema muito relevante, muito importante. Vamos trazer um casal aqui maravilhoso para falar sobre família. Tá? Por quê? Dentro do nosso contexto de direita, capitalismo, né, democracia, a família é a base da sociedade. É a base da sociedade. É o tema principal. Tá? Tirando toda a questão política, a direita em si tem como base a defesa de princípios e valores e a família como sendo a célula máter da sociedade. Não tem como desmembrar isso. Não tem como deixar de falar. Se quer ter uma militância e inteligência focada no objetivo de direita, tem que falar sobre isso. Ontem, na reunião de mulheres, algumas, olha, a gente quer falar mais de política, por isso. Não, política é importante, mas a gente tem que estar focado nos nossos objetivos como sociedade, e o fortalecimento da família é muito importante. Inclusive, eu até já pedi para você pegar aquele vídeo, tem um esquerdista aí falando que se ter como objetivo destruir a família, não sei se você já viu, vamos trazer para lembrar o pessoal, separar já isso aí, nós vamos passar o dia, mas nós vamos ter um casal aqui que falam sobre família, que é o pastor Walter Chamberlain e a esposa dele, a pastora Regina. Não tem como deixarmos isso de lado, algo muito importante, e a família, ela é atacada constantemente pela esquerda, e diga-se de passagem, é o principal alvo da esquerda, da militância de esquerda, e nós temos que defender aí aquilo que nós acreditamos como sendo o melhor para uma sociedade civilizada, organizada, e a família é a célula máter base para isso. Próximo programa, vamos falar sobre isso, mas obrigado por você ter ficado até aqui. O capitão já falou, se inscreva lá, compartilhe o nosso conteúdo e participe conosco nas demais atividades que temos nesse ano. Um grande abraço a todos e até a próxima. Aguardem os próximos. Um abraço.